Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 6. Castigo. Uma das vítimas incluiu o Sr. Park, amigo do Sr. Kim. Claro, o grupo votou sobre o assunto antes de entrar no covil duplo, com a condição de que ninguém reclamasse do resultado. Mas, para o Sr. Kim, que perdeu toda a razão, não passava de uma lembrança desbotada no fundo de sua mente. Eu irei por vontade própria, então, você poderia guardar a espada. Senhor. Song perguntou ao Sr. Kim. Como eu poderia confiar em você depois disso tudo? Pare de falar e ande. Suspirando, Senhor. Song foi até o altar, seguido pelo Sr. Kim com sua espada apontada para as suas costas. Enquanto observava, Jinvoo mordeu os lábios. Não é culpa do Sr. Song. Afinal, todos votaram e concordaram com o resultado. Para Jinvoo, depois de tudo que passaram, colocar toda a culpa no Sr. Song foi o cúmulo da covardia. Mas Jinvoo simplesmente não tinha o poder para parar o Sr. Kim. Um rank D que estava no auge de sua categoria, e um rank que rastejou na mais baixa da sua. A diferença de poder era muito grande. Além disso, ele perdeu uma de suas pernas. Se ele tentasse alguma coisa agora, não só ele, mas Jorê, que o estava curando, poderiam se tornar alvo da raiva de Sr. Kim. Merda. Jinvoo fechou os olhos. De todos os dias, ele amaldiçoou sua impotência ainda mais neste momento. Enquanto isso, Sr. Song estava em cima do altar. Voz. Em resposta, uma chama vermelha apareceu nas bordas da área central onde o altar estava. Todos reunidos engoliram seco enquanto se preparavam cautelosamente para o que aconteceria em seguida. Mas nada aconteceu. Exceto pelo aparecimento da chama. Como nenhum novo desenvolvimento ocorreu depois de algum tempo, Sr. Kim e os outros começaram a sentir-se ansiosos. Ei, Sr. Sung, não era isso. Sr. Kim perguntou a Jinvoo. Não tenho certeza. Jinvoo esperava que o terceiro mandamento fosse cumprido quando uma pessoa subisse ao topo do altar. Isso não está pedindo um sacrifício? Bem, não foi uma má notícia para Jinvoo. Se sua teoria do sacrifício estava errada, então havia uma chance de salvar o Sr. Song. O rosto de Jinvoo se clareou. Enquanto ele lutava para se levantar, Jinvoo perguntou aos dois caçadores que estavam por perto pedindo ajuda. Você poderia me ajudar a chegar ao altar? Jinvoo, sua lesão. Jorê também se levantou com Jinvoo. Tendo gastado a maior parte de sua mana, sua aparência era pálida e fraca. Graças à sua ajuda, Jinvoo conseguiu pelo menos superar a sensação de dor de seus ferimentos. Eu tenho que me apressar. A condição de Jorê. A raiva do Sr. Kim. O pavor dos outros caçadores. Ele estava ficando sem tempo. Com a ajuda dos outros dois caçadores, Jinvoo chegou ao altar. Vamos subir no altar. Seus dois ajudantes foram levados de volta por um momento, mas depositaram sua fé em Jinvoo e ficaram em cima do altar. Em resposta, mais 3 chamas surgiram da borda da área intermediária. Voz! 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 Os olhos de Jinvoo se arregalaram. É o mesmo que o número de pessoas no topo. Sr. Song, seus 2 ajudantes e ele próprio. As 4 chamas piscaram ao redor da área central, delineando um círculo. Olhando para a posição delas, só precisamos de mais 2 para completar o círculo. E assim, parecia que as pessoas restantes teriam que subir em cima do altar. Você acha que alguém virá nos resgatar se esperarmos?
Jinvou perguntou ao Sr. Song. Senhor. Song sacudiu a cabeça. Hoje marca o 7º dia desde a abertura deste portal. Antes que os reforços cheguem, essas coisas provavelmente se moverão primeiro. Para um portal de rank D, eles com certeza deixaram isso quieto por muito tempo. Bem, é a associação, afinal. Um portal passará por uma abertura completa após 7 dias. Era o trabalho dos caçadores impedir que isso acontecesse. Fechar o portal matando o chefe na dungeon, esse era o verdadeiro objetivo de uma raid. Se não conseguirem fazer isso a tempo, todas as bestas mágicas dentro da dungeon teriam a liberdade de sair do portal. Uma quebra de dungeon. Jinvou olhou em volta dele. A estátua de Deus permaneceu em seu assento, olhando de longe para seu grupo. Se essa coisa puder sair daqui! Ele não podia imaginar a destruição que aconteceria. É claro, o seu grupo seria o primeiro a ser massacrado, se as estátuas da sala tivessem a liberdade de se movimentar. Então, Jinvou percebeu que eles não poderiam apenas pedir ajuda. Jinvou chamou Jorei e Sr. Qin. Vocês dois também podem vir aqui. Jorei seguiu suas instruções. Mesmo o hesitante Sr. Qin rapidamente seguiu o exemplo. Mais 2 chamas apareceram, completando o círculo. Vós! Os caçadores ofegaram. O que está acontecendo? Como Jinvou esperava, algo estava acontecendo. Está chegando. Do círculo mais externo da área central, pequenas chamas azuis começaram a aparecer. Uma por uma, elas surgiram e formaram um círculo ao redor da área do meio. 34. 35. 36. Jinvou contou 36 chamas azuis. As chamas vermelhas que combinavam com um número de pessoas. As chamas azuis são 36 no total. Existe um significado para esse número? Naquele momento, rangido. A porta bloqueando a saída deles foi aberta sem aviso prévio. Os caçadores se encolheram em reação. Arde! Cada um deles queria correr em direção à saída, mas a lembrança dos momentos finais do caçador-cantor permaneceu fresca em suas mentes, e ninguém fez nenhum movimento. Eles não sabiam que destino aguardaria a primeira pessoa a deixar o altar. Como se esperassem por uma resposta, todos os seus olhares caíram sobre Jinvou, que fechou a boca em silêncio. Era muito cedo para fazer uma conclusão. Se a abertura da porta era ou não uma armadilha, ou se era a maneira da dungeon de avisar que eles haviam cumprido o mandamento final, ele não sabia. Enquanto os caçadores esperavam pelas instruções de Jinvou, barulhos que traziam mais notícias vinham das bordas da sala. Rangi e Ido. Disli e Isa. As 6 cabeças se voltaram juntas, olhando ao redor da sala. Mas que merda! Elas chegaram mais perto. Todas se moveram. A respiração dos caçadores acelerou. As estátuas que só respondiam aos seres humanos por perto de repente pareciam estar poucos passos mais perto do que antes. Nesse curto espaço de tempo, Jinvou foi capaz de entender completamente a situação. Não, as estátuas não se mexeram. Foram os pedestais sob as estátuas que se aproximaram. O som de deslize de antes foi o som dos pedestais de pedra contra o chão. Elas pararam de se mover. Senhor! Qin enxugou o suor nas sobrancelhas. Como as atenções de todas as outras pessoas estavam focadas nas estátuas, Jinvou olhou para as chamas azuis ao redor deles. Desaparecendo um por um, 3 chamas azuis já haviam se apagado. Rangi e Ido desliza. O que? O que? Onde foi isso? Alguém gritou. Jinvou levantou a cabeça, o som veio de sua direção. As estátuas que estavam à sua frente aproximaram-se. Por que só eu?
Foi porque ele desviou o olhar. Jinvoo fechou os olhos para testar a teoria. Rangido desliza. Porra, por quê? O quê? O que fazemos agora? Com compreensão renovada, Jinvoo gritou para os outros. Não desvie o olhar das estátuas. Agora que ele pensou sobre isso, os movimentos iniciais dos pedestais provavelmente foram causados quando todos olharam para ele em busca de orientação mais cedo. Essas desgraçadas não se mexem quando estamos olhando para elas. Outra chama azul se apagou, mas não provocou uma resposta das estátuas. Poderia ser. Sem tirar os olhos das estátuas, Jinvoo levantou cuidadosamente o braço e olhou para o relógio. Como eu pensava. As chamas azuis estavam desaparecendo a cada minuto. As chamas azuis são um temporizador. Jinvoo supôs que a aprovação do mandamento final deveria ser para esperar em cima do altar até que as 36 chamas azuis desaparecessem. Enquanto cada um deles cobrisse todas as estátuas, eles estariam seguros. Havia chance que ninguém tivesse que morrer nessa aprovação final. Jinvoo verificou seu relógio e as chamas azuis para determinar o tempo restante. Faltam 30. Eles só tinham que esperar por 30 minutos. Mas Jinvoo havia cometido um erro. Enquanto contava as chamas azuis, ele desviou o olhar das estátuas, e como tal, começaram a se mover na direção dele novamente. Rangido desliza. Eu não posso fazer isso. O homem que estava posicionado do outro lado de Jinvoo gritou e correu em direção à porta aberta. Tendo assustado com o som do movimento vindo de trás dele, incapaz de se virar, o homem perdeu toda a coragem e tomou a decisão de correr. Quando ele pulou do altar, uma das chamas vermelhas desapareceu. Não, não faça isso! Jinvoo gritou. Mas o homem que corria com todo o seu vigor o ignorou e passou com segurança pelas portas abertas. Oh, o quê? Senhor! Sung, o que aconteceu? Ele saiu em segurança. Jinvoo, incapaz de se virar para a porta, não sabia o que havia acontecido. Alguma coisa mudou. A porta se moveu ligeiramente para dentro. Está fechando agora. Não, não está. Começou a fechar um pouco depois que o homem passou, mas não está mais se movendo. Jinvoo lembrou-se da chama vermelha que desapareceu depois que o homem deixou o altar. Claro! Seu coração afundou em seu estômago. O enigma que atormentava sua mente sobre o altar finalmente revelou sua resposta. Que parte disso estava provando fé ao Senhor? A resposta chegou até ele. No entanto, para um homem que só podia andar com a ajuda de outra pessoa, essa era a pior resposta possível. A porta aberta era uma armadilha. Uma falsa esperança para os olhos deles. Se toda a equipe tivesse corrido em direção à saída depois de ver a porta aberta, a porta teria fechado imediatamente e eles teriam corrido em direção ao próprio massacre. Por outro lado, o altar era zona segura. Se tivessem ficado no topo e esperassem as chamas azuis enquanto observavam as estátuas, sua segurança estaria garantida. Uma falsa esperança que eles podiam ver, contra uma promessa que não podiam. Era assim que alguém provaria sua fé ao Senhor. Foi um teste para superar a tentação da liberdade em meio ao perigo que se aproximava. Aqui, duas variáveis apareceram diante de sua situação. Primeira, a presença de Jinvoo. Em vez de correr para a porta aberta para sua desgraça, o time parou para ouvir Jinvoo, evitando uma morte certa. Tivemos sorte. Isso só foi possível devido à presença de um homem que havia resolvido os 2 mandamentos antes e salvou suas vidas, ganhando seu respeito e atenção no processo. Mas a segunda variável não foi tão favorável. Alguém havia saído do time em segurança. Como aqueles que ficaram para trás reagiriam a esse raio de esperança? A resposta foi óbvia.
O homem que apoiava Jin-Woo foi o segundo a sair correndo pelas portas abertas. Senhor! Song rapidamente reagiu e pegou Jin-Woo em queda. Outra chama vermelha saiu com o segundo fugitivo, e a porta se aproximou mais ainda de ficar fechada. Ei, ei! Senhor! Kim sacudiu o dedo para o segundo corredor, mas o homem, como o primeiro, passou com segurança pelas portas. Olhando para o número de chamas remanescentes, Jin-Woo gritou: Por favor, não se mexam! Não podemos perder mais ninguém!